Olá! Eu me chamo Júlio, e irei lhe guiar por mais uma história assustadora que o povo conta. A história de hoje se chama A Jornada pelo Umbral. O chamado na escuridão. Elisa não era uma pessoa religiosa, nem tinha crenças profundas no sobrenatural. Sempre foi uma mulher prática, acostumada à rotina e à previsibilidade da vida. Trabalhava como professora de história em uma escola pública, e vivia sozinha em um pequeno apartamento na periferia e tinha uma vida tranquila, sem grandes surpresas. No entanto, uma sequência de eventos começou a perturbar sua vida de forma inesperada. Tudo começou com os sonhos. Nas últimas semanas, Elisa havia experimentado um pesadelo recorrente. Ela caminhava por um campo desolado, envolto por uma névoa densa e gelada. Ao longe, conseguia distinguir uma colina íngreme, no topo da qual se erguia uma mansão antiga, de aspecto opressor. A cada passo que dava em direção à construção, a escuridão ao seu redor parecia ganhar vida, sussurrando seu nome com vozes macabras. Certa noite, porém, o sonho mudou. Quando Elisa chegou ao topo da colina, a porta da mansão, que antes estava trancada, abriu-se com um rangido ameaçador. Ela não podia evitar a atração sombria que aquela casa exercia sobre ela. Contra sua própria vontade, entrou na mansão. Os corredores eram longos, infinitos, e as paredes estavam cobertas por retratos de rostos sem olhos. O ar estava impregnado com um cheiro de podridão e morte. Algo a espreitava. Acordou abruptamente, o corpo encharcado de suor frio, o coração batendo descontrolado. Nos dias que se seguiram, o pesadelo não voltou, mas algo estranho se instalou em sua vida cotidiana. Elisa sentia-se observada em todo lugar. Luzes piscavam quando ela entrava em um cômodo, sombras se moviam na periferia de sua visão, e um sentimento constante de opressão apertava seu peito. Uma tarde, após voltar do trabalho, Elisa encontrou um envelope sob a porta do apartamento. Não havia remetente, nem selo. Dentro, apenas um pedaço de papel velho, amarelado, com uma mensagem escrita à mão. Você já foi chamada. O umbral à espera. A mensagem era curta, mas carregava um peso terrível. Ela não sabia o que significava o umbral, mas uma sensação profunda de pavor a tomou de assalto. Mesmo assim, não podia ignorar o chamado. Contra o bom senso, decidiu investigar. Consultou uma amiga que trabalhava em uma livraria especializada em ocultismo e livros esotéricos. Lúcia, a amiga, franziu o senho ao ouvir sobre o tal umbral. Não havia muitos livros que mencionassem o termo, mas, após uma busca, encontraram algo que parecia fazer sentido. O umbral era descrito como um lugar intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Um local de tormento, onde almas penavam por séculos, incapazes de seguir em frente, presas em suas culpas e remorsos. Isso parece perigoso, Elisa, alertou Lúcia, preocupada. Não mexa com essas coisas. Se você foi chamada para o umbral, pode ser que alguém esteja tentando te arrastar para lá. Mas Elisa, agora consumida pela curiosidade, não conseguia se afastar da ideia. As noites seguintes trouxeram novos sonhos, mais intensos, onde a mansão parecia cada vez mais próxima, mais real. Certa noite, o sonho a envolveu com mais intensidade do que nunca. Ao entrar na mansão novamente, desta vez o chão cedeu sob seus pés. Caiu em um abismo profundo, até aterrissar em algo macio, mas pútrido. Ao se levantar, notou que estava em um lugar completamente diferente. A mansão havia desaparecido, e ao seu redor estendia-se um vasto campo de nevoeiro denso, quase sufocante. A voz que sempre sussurrara seu nome nos pesadelos agora soava mais clara, profunda, e parecia vir de todas as direções. Bem-vinda ao umbral, Elisa, sussurrou a voz, cheia de escárnio. O pânico a dominou, mas ela sabia que aquilo não era apenas um sonho. Era real. Estava presa em um lugar entre a vida e a morte, em um espaço onde as almas perdidas vagavam eternamente, aprisionadas por seus erros, medos e culpas. O ar ao seu redor era denso e pesado,
como se a própria atmosfera estivesse impregnada de sofrimento. Elisa começou a caminhar, sem direção. As figuras sombrias ao seu redor, espectros envoltos em dor, pareciam se aproximar dela a cada passo. Seus rostos eram distorcidos, e seus gemidos soavam como gritos abafados de dor. À medida que avançava, percebeu que essas almas estavam ali, não por vontade própria, mas por uma força que as mantinha presas. Elas estendiam suas mãos, como se pedissem ajuda, mas Elisa sabia que não poderia fazer nada por elas. Logo, uma presença mais poderosa se fez sentir. Do fundo da névoa, uma figura alta e encapuzada surgiu, seus olhos brilhando em um tom rubro. Era o guardião do umbral. Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz ecoando como trovões ao longe. Mas agora que entrou, não pode mais sair. Desesperada, Elisa tentou argumentar, mas o guardião era implacável. Ele lhe explicou que o umbral era um lugar para onde as almas vinham pagar por seus pecados, um lugar de julgamento e purificação. Aqueles que não conseguiam enfrentar seus demônios pessoais ficavam presos ali, por toda a eternidade. Você foi chamada porque algo em você precisa ser expurgado, continuou o guardião. Algo que você ainda não enfrentou. Elisa tentou lembrar de todos os eventos de sua vida que poderiam justificá-la estar naquele lugar. Teria ela cometido algum erro imperdoável? Alguma traição esquecida? Mas por mais que tentasse, nada surgia à mente. Enquanto caminhava ao lado do guardião, ele a conduziu para uma parte ainda mais sombria do umbral, onde as almas eram atormentadas de forma indescritível. Lá, Elisa começou a compreender a verdadeira natureza daquele lugar. O umbral não era apenas uma terra de punição, mas também de revelação. Aquelas almas estavam presas porque não conseguiam encarar seus próprios erros. Cada uma delas revivia incessantemente o pior momento de suas vidas, incapazes de superá-lo. O guardião deu-lhe um aviso final: ela teria que enfrentar seu maior medo, algo enterrado profundamente em sua alma. Caso falhasse, estaria condenada a permanecer ali. Ao adentrar a parte mais profunda do umbral, Elisa foi confrontada por uma versão distorcida de si mesma. Esta figura sombria encarava com um sorriso maléfico, sussurrando palavras de ódio e acusação. De repente, imagens de seu passado começaram a surgir, momentos que ela havia tentado esquecer, momentos em que havia magoado pessoas próximas, escolhas que a haviam levado a uma vida de isolamento e arrependimento. A entidade não era apenas uma ilusão. Era uma representação dos seus erros, dos sentimentos que ela tentou ignorar, mas que, silenciosamente, a consumiam por dentro. O umbral havia despertado essas memórias e as transformado em monstros. Agora, Elisa estava diante de sua maior batalha. Ela teria que enfrentar suas sombras, e talvez, perdoar a si mesma para escapar daquele lugar. Mas, no fundo, ela sabia, e nem todos conseguem retornar do umbral. Se você gostou dessa história, inscreva-se em nosso canal, e deixe seu gostei para não perder mais histórias como essa. Obrigado, até a próxima.